Muito bem, muito bem. Hoje a gente vai falar sobre mais uma perícope da Epístola de Tiago. É a quarta que nós estamos estudando, quarta perícope, a final do segundo capítulo. E a gente, para variar, a gente vai começar cantando uma música que eu acho que tem muito a ver com o tema dessa perícope. É uma música que ficou famosa no Brasil, na voz do Rubortella, mas que é uma música bem mais antiga, né? De um cantor chamado Keith Green. Você não vê as pessoas se afundarem. Quem se importa se elas se afogarem? Por que tanta indiferença com o mundo perdido? Não feche os seus olhos, fingindo ser um cristão. Você não vê as pessoas se afundarem. Quem se importa se elas se afogarem? Por que tanta indiferença com o mundo perdido? Não feche os seus olhos, fingindo ser um cristão. Oh, me abençoe, é tudo que sempre ouço. Não há lágrimas, não há dor, nem mesmo um clamor. Mas ele chora, ele sangra, ele clama por ti. E você só se importa em participar do mover. Você não vê que é pecado. Ele traz pessoas à sua porta, mas você não se importa. Dá um sorriso e diz: vai em paz, Deus te abençoe. E os céus então choram, pois Jesus veio a ti, você o abandonou. Se renda, se entregue, não resista ao chamado. Olha a miséria, ouça o clamor, o que não obedecer. Deus te chama e é você, mas como Jonas você foge, te entregou a pregar, mas só guardas pra você. Você não vê que é pecado. O mundo dorme nas trevas e a igreja não luta, pois dorme na luz. Como pode ser tão morta depois de receber tanto? Jesus ressuscitou dos mortos. Levante-se da sua cama. Jesus ressuscitou dos mortos. Levante-se da sua cama. Como pode ser tão morto? Não se importar com os perdidos. Não feche os seus olhos, fingindo ser um cristão. Não feche os seus olhos, fingindo ser um cristão. Não feche os seus olhos, fingindo ser um cristão. Essa música é uma paulada. Ela é uma paulada. Eu já escrevi Eu tenho um texto publicado no Bibotalk, um artigo publicado no Bibotalk, e é sobre essa música. Foi a única que de verdade me inspirou. Eu falei, nossa, isso tem muita coisa aqui para falar. E foi inspirado nessa música aí. Bom, vamos fazer uma leitura
do texto de Tiago, e aí alguma reflexão em cima do que o texto nos diz. É a segunda metade, né, do segundo capítulo da Epístola de Tiago. Diz assim: de que adianta, meus irmãos, dizerem que têm fé se não a demonstram por meio das suas ações? Acaso esse tipo de fé pode salvar alguém? Se um irmão ou irmã necessitar de alimento ou de roupa e vocês disserem: até logo, tenham um bom dia, aqueçam-se e comam bem, mas não lhe derem alimento nem roupa, em que isso ajuda? Como vem, a fé por si mesma, a menos que produza boas obras, está morta. Mas alguém pode argumentar: uns têm fé, outros têm obras. Então mostre-me a sua fé sem obras, e eu, pelas minhas obras, mostrarei a minha fé. Você diz crer que há um único Deus. Muito bem. Até os demônios creem nisso e tremem de medo. Quanta insensatez. Vocês não entendem que a fé sem obras é inútil? Não lembram que nosso antepassado Abraão foi declarado justo por suas ações quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Como veem, sua fé e suas obras atuam juntas, e assim as ações tornaram a fé completa. E aconteceu exatamente como nas Escrituras dizem: Abraão creu em Deus, e assim foi considerado justo. Ele até foi chamado de amigo de Deus. Vejam que somos declarados justos pelo que fazemos, e não apenas pela fé. Raabe, a prostituta, é outro exemplo. Ela foi declarada justa por causa de suas ações, quando escondeu os mensageiros e os fez sair em segurança por um caminho diferente. Assim como um corpo sem fôlego está morto, também a fé sem obras está morta. Tiago 2, versos 14 até o 26. Vamos recapitular um pouquinho o que a gente veio construindo até aqui, quais foram as partes, né? A epístola de Tiago, no seu todo, no seu contexto geral, ela nos ensina, nos fala sobre maturidade. E todo o nosso tema tem girado em torno disso. Então, Tiago, irmão de Jesus, líder da igreja em Jerusalém, se apresenta na carta como um escravo. Ele destina essa carta às 12 tribos dispersas. Nós entendemos que são judeus convertidos, principalmente, e a igreja, né, que é o Israel espiritual. A epístola toda fala sobre a maturidade como tema central, e nós estamos desmembrando, né, os assuntos principais que envolvem o tema da maturidade. A primeira perícope que a gente leu falou sobre a questão das adversidades, né, que podem produzir esperança e constância, mas também podem produzir pecado e morte. Isso depende de alguns aspectos que a gente abordou nessa primeira pregação. Na segunda, a gente falou de coerência, que é a segunda perícope. O nosso discurso e nossa ação precisam estar em sintonia. A terceira que a gente falou na semana passada foi a equidade, que a gente brincou até na ocasião, que tem a ver com a santa indignação com as injustiças sociais e uma espécie de reparação dessas injustiças sociais. Até quando nós olhamos para Jesus atuando, os seus milagres, o seu ensino esteve sempre voltado para a reparação. É curioso você dizer, por exemplo, mas Lázaro foi ressuscitado por Jesus e morreu depois. Sim, né? Pessoas que foram curadas por Jesus ao longo do seu ministério, depois ficaram doentes de novo. Pessoas que, né, foram libertas de demônios durante o ministério de Jesus podem ter ficado endemoniadas de novo depois. A questão essencial é que Jesus não se conformava com essas situações, com a situação produzida pela presença do pecado. E ele agia em combate a essas situações. Então, missão nossa também nos posicionarmos com esse coração de equidade, né? E a que a gente vai falar hoje fala especialmente sobre um assunto bem polêmico, que são as obras. A gente pode, para isso, já ir direto ao ponto, direto ao fim do discurso de Tiago, que é o verso 16. É o resumo de toda a ideia que ele está trazendo, está nesse verso 26. Ele diz: assim como o corpo sem fôlego está morto, também a fé sem obras está morta. Eu gosto muito do que o Eugene Peterson escreveu, a forma como ele traduziu esse versículo na Bíblia, a Mensagem. Ele diz assim:
Quando o corpo é separado do espírito, temos um cadáver. Tentem separar a fé das obras, o resultado será o mesmo, apenas um cadáver. Então, a gente está concluindo esse segundo capítulo de Tiago, e é a segunda vez que ele usa a figura da morte. Na primeira vez, está lá em Tiago, no capítulo 1, versos 14 e 15, ele aborda também, ele fala de morte, ele diz assim: cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por essa arrastado e seduzido. Então a cobiça, tendo engravidado, dá luz ao pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera morte. Tiago 1, 14 e 15. Então ele já falou de morte ali atrás, e aqui ele está falando de morte de novo. Agora, quais aspectos? Ele está abordando aspectos diferentes dessa questão da morte. Na primeira perícope, a morte é o filho da cobiça engravidada pela tentação, certo? Então gera o pecado e morte. Aqui, na quarta perícope, a morte é um diagnóstico de uma fé que não produz mais obras. Na primeira perícope, a morte faz parte de uma ação, né? Há uma atitude que leva à morte. Aqui, na quarta perícope, é o ócio que leva à morte, né? A ação da cobiça gerou a morte lá no início. Aqui, a omissão das obras é que sinalizou a morte. No primeiro, a morte foi produzida por alguém que foi seduzido pela cobiça. Já aqui, a morte é simplesmente percebida. Então, a primeira perícope está descrevendo um homicídio, um assassinato. E essa quarta perícope é mais ou menos uma verificação de óbito. O trabalho de um médico legista, observando, olha, está morto. Ou de um médico, né? Não é só legista que pode atestar morte, né? Qualquer médico pode atestar morte. Mas é um atestado de morte, é uma verificação de morte e não uma produção de morte. Então existem dois aspectos diferentes aqui. Os dois textos estão tratando da mesma realidade, mas de pontos de vista muito distintos. Na carta aos Romanos, capítulo 4, verso 23, diz assim: o que não provém de fé é pecado. Essa primeira perícope aqui de Tiago diz que o pecado é que gera a morte. Então a gente está falando da mesma coisa, que a ausência de fé ou a fé distorcida, como ele está narrando aqui na quarta perícope, gera morte, gera pecado e morte. Na carta aos Efésios, capítulo 2, verso 8, diz: pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Esse texto é colocado muitas vezes em conflito com esse que nós estamos lendo. Muitas vezes a gente vê pessoas, inclusive tem toda a história de Lutero, né, dizendo que a carta de Tiago era uma carta de palha, porque ele acreditava que Tiago estava ofendendo a salvação pela fé, ao colocar as obras como um obstáculo, vamos dizer assim, né? Mas, de fato, pela graça é que nós somos salvos, por meio da fé. Agora, como é que eu avalio a fé? Tiago vai dizer, por meio das obras. E o que me impede de morrer? A fé. Olha que curioso, como tudo se fecha num único ciclo. O que não provém de fé é pecado. Se eu não tiver fé, eu não sou salvo. Efésios 6,16 vai dizer que a gente está pronto, né, com a armadura de Deus, e ele vai narrar o escudo da fé. Então é um instrumento de proteção que evita a nossa morte. É a fé. Esse equipamento de proteção, que é o escudo da fé, ele está descrito em todo esse processo. A fé, o que não provém da fé é pecado, logo, com fé eu me mantenho firme. Pela graça eu sou salvo por meio da fé. E em Efésios 6,16 ele vai descrever aquilo que nos protege, o broquel, né? Em algumas versões mais antigas vai dizer, ao invés de escudo, vai dizer broquel, que é uma espécie de um escudo pequeno para parar flechas. Então, o escudo da fé. A fé nos livrou da culpa do pecado. Existe uma música do Daniel Souza, eu gosto bastante. Ele diz assim:
Justificado eu fui, santificado eu sou, glorificado serei. Fui livre da culpa do pecado, sou livre do poder do pecado e da presença do pecado, livre serei de glória em glória, de fé em fé, graça sobre graça. A fé nos livrou da culpa do pecado e o nome que se dá a isso é redenção. A fé nos livra constantemente do poder do pecado, que é o crescimento que nós temos. Nós estamos falando aqui de maturidade espiritual. E a fé nos livrará definitivamente da presença do pecado na glória com Jesus. Mas como é que a gente consegue ver fé? Como é que a gente consegue enxergar a fé? No conceito popular, a fé é um negócio abstrato. A fé só é necessária para as coisas que não são concretas. Dar exemplos aqui que eu já dei em algumas conversas. Os contratos. Você já viu um contrato que vem lá, atesto e dou fé. A famosa fé pública, né? Quando você assina algo e você está empenhando a sua palavra, isso é fé. O dinheiro que nós manipulamos é o real. O que é o real? O que é um real? É um conceito abstrato, um real. Tanto que o valor e o que se pode comprar com um real oscila o tempo inteiro, porque não é algo absolutamente concreto, mas sim um conceito abstrato, né? O dinheiro é praticamente um documento que diz, ó, eu vou te pagar. É quase uma nota promissória, né? Ó, isso aqui está em nome do fulano. Ele tem isso aqui para utilizar. A flecha está entrando para participar. Jabuti. A palavra de alguém, quando eu falo assim, ó, eu prometo, né? Um dia eu e a Dani trocamos alianças e celebramos um compromisso de casamento. O que é necessário para celebrar um compromisso de uma aliança de casamento? Fé, né? Se nós não temos fé na palavra um do outro, às vezes eu ouço esse tipo de comentário, né? A sua esposa não fica enciumada de você ficar trabalhando até tarde, pensando que você possa estar em algum outro lugar e tal? Fala, eu acho que não, eu acho que ela não imagina que eu possa, porque um dia nós trocamos um compromisso, assumimos um compromisso um com o outro, e nós confiamos um no outro, né? Não existe por que a gente duvidar um do outro, não faz sentido, né? Por que é que a gente duvidaria, né? Por que a gente colocaria a nossa palavra em questão, né? Então existe uma fé envolvendo isso. E o próprio futuro, o brasileiro tem muita fé na fé, né? O brasileiro tem muita fé no futuro. Tudo vai dar certo no final, amanhã vai estar melhor, tanto que a gente joga as dívidas sempre para frente, porque tem certeza que amanhã vai estar muito melhor. A gente tem muita fé no futuro, né? A fé é sempre o intangível, né? É sempre o abstrato, no conceito popular. Agora, como é que eu posso verificar se alguém tem fé, inclusive eu? Segundo o que Tiago está dizendo aqui, nós temos que olhar para as obras. Eu confio no valor etéreo do dinheiro, então eu compro, vendo, trabalho, invisto. Uma pessoa que não faz essas coisas, não compra, não vende, não trabalha, não investe dinheiro, ela não confia no dinheiro, ela não tem fé naquilo. Uma pessoa, eu confio na índole de uma pessoa, então eu não duvido da palavra dela. Se eu duvidar da palavra dela, então eu não tenho fé na palavra dela. Agora, Jesus disse lá em Mateus 6,21, onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Então, como é que eu sei que a fé ali é algo a se confirmar? Existe fé quando eu verifico que há obras relacionadas àquela fé. Nem sempre oração é sinal de fé. Às vezes a gente fala, aquela é uma pessoa de fé, vive orando, né? Nem sempre oração é sinal de fé, e eu vou dar um exemplo que eu sempre dou. Algumas vezes a frase, eu vou orar por você, é uma forma de parecer piedoso, quando na verdade o que eu quero dizer, eu não me importo o suficiente para fazer alguma coisa com relação a isso. Eu vou orar por você. Se der tudo ruim, Deus que quis, né? Então eu não assumo a responsabilidade de botar a mão ali e ajudar a pessoa a resolver. Então fica evidente que quando a gente se surpreende, eu não fui ajudar a pessoa e orei. Né? Eu estava ao meu alcance, vamos colocar nesses termos, né? Estava ao meu alcance fazer algo, eu não fiz, resolvi ficar em casa e orar. Muito bem. Mas Deus responde. Acontece. Deus responde às orações mais improváveis, né? E às vezes a gente fica surpreso com isso. Quando a gente fica surpreso que Deus respondeu a nossa oração oca de iniciativa,
é um sinal que talvez a nossa oração não seja sinal de fé, mas de ausência de compromisso, porque a nossa fé não está resultando em obra, a nossa fé está resultando em uma terceirização, né? Não é uma fé viva, é uma fé morta. Como eu fiz da outra vez, eu vou dar um exemplo bíblico da questão da fé. Olha que interessante. Está lá naquela passagem da multiplicação dos pães. Uma multidão, 5.000 homens, né? Diz o texto. Estava seguindo Jesus até uma região desértica, longe da civilização. Os discípulos chegaram até Jesus e sugeriram piedosamente assim: mestre, interrompe um pouquinho aí o ensino e, né, vão dispersar essa multidão porque o povo está com fome. E Jesus responde para eles: deem vocês mesmos a eles de comer. O que Jesus estava fazendo? Coloca a fé em ação. Coloca a fé em ação. Age com fé, né? E eles responderam: você achando que a gente vai comprar comida para essa gente toda? Eles estavam pensando, eles não estavam observando com os olhos da fé, eles estavam olhando com olhos humanos. E é impossível. Não dava para alimentar todo aquele monte de gente, né? Olha só, Lucas 9, 14 a 17. Havia ali cerca de 5.000 homens, e Jesus respondeu: diga a eles que se sentem em grupos de 50. Então, eu não sou de exatas, mas se você pegar 5.000 homens em grupos de 50 homens, acho que são 100 grupos, é isso? Sim. 100 grupos de 50 homens. Vai dar 50. Isso, se fossem 10, seriam 500, isso. Então é isso mesmo. 100 grupos de 50 homens. Levando em conta que esses grupos, eles só contavam os homens, mas tinha mulheres e crianças. Pelo menos mais uma mulher e criança para cada homem. Pelo menos, né? Então eram 100 grupos de 150 pessoas, mais ou menos, né? Os discípulos seguiram sua instrução e todos se sentaram. Jesus tomou 5 pães e 2 peixes, que era de uma criança, né, que tinha levado, olhou para o céu e abençoou. Então ele partiu em pedaços e os entregou aos discípulos para que distribuíssem ao povo. Todos comeram à vontade e os discípulos encheram ainda 12 cestos com as sobras. Lucas 9, 14 a 17. O texto não diz que Jesus multiplicou, apesar da gente chamar o texto, né, de a multiplicação dos pães. Esse termo não aparece no texto, não fala que ele multiplicou, né? Fala que ele dividiu. Olha que doido. Fala que ele dividiu, né? Ele tomou, abençoou e partiu. Ou em outras traduções, dividiu, né? Então ele não multiplicou tecnicamente, né? Ele dividiu e deu para todo mundo, sobrou. Então há quem diga que muita gente ali podia estar com comida escondida e quando viu a atitude da criança, ficou com vergonha e compartilhou também, né? Eu não sei qual seria o maior milagre dos dois. Qual seria o maior milagre? O pão simplesmente, né, surgir pão, brotar pão, ou o coração humano, né, se converter ao outro generoso e compartilhar, né, a ponto de sobrar 12 cestos cheios, né? Seja como for, de uma forma ou de outra, né? Pode ter sido das duas formas, ou pode ter sido uma terceira que ninguém sabe. A fé se manifestou em obras. E isso é milagre. Quando a fé se transforma em obra, isso é um milagre. Seja a fé do menino que ofereceu 5 pães e 2 peixes para 100 grupos de 150 pessoas. Olha a fé dessa criança. Olha a fé desse menino. Qualquer um diria, poxa, mas se eu der meus 5 pães, eu vou ficar sem. Porque não vai dar para alimentar 150 mil pessoas, né? Mas uma criança foi e entregou, né? Seja pela fé das pessoas que tinham escondido o alimento e agora acreditavam. Já que viram um moleque compartilhar, eles passaram a acreditar que era possível compartilhar e não iria faltar para ninguém. De uma forma ou de outra, a fé mudou a realidade daquela situação, né? E todos se alimentaram e se fartaram e sobrou. As obras não produzem salvação. Tiago não diz em momento algum dessa carta, apesar da suposta treta dele com Paulo, ele não diz em momento nenhum que a fé produz salvação. Ele diz que as obras são um sinal da fé. E a fé, sim, produz salvação. Então, existe uma relação de causa e efeito que precisa ser reorganizada, né?
A fé produz salvação. E como é que eu verifico fé? Pelas obras. Essa é a conclusão da nossa palavra de hoje. E daí, acho que o que vale para a gente conversar um pouco, discutir, é que tipo de obra que nós já vimos, já presenciamos, que a fé em Jesus produziu. A gente viu aqui um exemplo, por exemplo, dos pães ali, né? A multiplicação, entre aspas, dos pães. A divisão dos pães que sobraram. Essa é uma obra que a fé produziu. O que a gente já viu a fé produzir de obra? Você se lembra de algum momento em que você fala, puxa, isso aconteceu porque essa pessoa teve fé? Eu posso dar. Fala um exemplo. Eu tenho um também. Pode falar o seu primeiro. De fé mesmo, a mulher do fluxo de sangue. Sim. Ela tocou em Jesus. Isso. E foi curada. Foi. Sim, verdade. Mas e exemplos agora, assim, do nosso tempo? Do nosso tempo? Pode ser também da Bíblia, mas se tiver algum do nosso tempo, é bom. Tem vários, na verdade. É que a gente fica... Dá um exemplo que aconteceu com a gente algum tempo atrás, poucos anos atrás. A gente estava numa situação financeira muito, muito, muito complicada. Muito complicada mesmo, assim. E eu tinha sido demitido, a Dani não estava trabalhando, se não me engano, não me lembro exatamente. E a gente compartilhou isso numa reunião com dois primos meus e os meus tios, né? A gente falou para eles, a situação está complicada, financeira, tal, a gente não sabe o que vai fazer, né? E meu primo transferiu uns R$500 para minha conta. Assim. Eu lembro. E a gente ficou muito constrangido com aquela oferta dele. E a gente falou, cara, se eu abrisse mão de 500 conto, aquilo ia fazer falta para mim, né? Mas ele abriu mão. E não duvido que tenha feito falta. Não duvido, deve ter feito falta para ele também. Mas ele entregou de coração porque creu, né? Então a fé dele produziu uma obra que foi salvar o primo dele de ficar endividado. Ele veio abençoar a gente, né? E assim, não era exatamente R$500 que estava faltando. A gente estava ainda tinha seguro-desemprego, algumas coisas para receber, se não me engano. Mas eu achei a atitude dele maravilhosa, né? E nós ficamos muito gratos. A gente, né? Ficou muito constrangido e muito grato ao mesmo tempo, né? Mas hoje, olhando, eu enxergo que essa é uma obra da fé, né? Primeiro, ele creu que Jesus, que Deus era suficiente para supri-lo, que aquilo não ia faltar para ele, uma vez que ele foi generoso, né? E a Bíblia nos diz, né, que quem dá aos pobres empresta a Deus. Isso é repetido como se fosse um provérbio só, mas isso está na Escritura Sagrada. Quem dá aos pobres empresta a Deus. Então é uma verdade, né? Se o seu irmão está passando necessidade e você supre a necessidade dele, né? Deus vai recompensar. Deus de fato recompensa, né? E eu creio que o Adriel, meu primo, creu nessa palavra, né? E ele nos suportou, crendo que não ia faltar para ele, né? Ele nos ajudando nessa situação. Esse foi um exemplo bem prático, assim, né? Verdade. Vocês lembram de mais algum? Você lembra, Davi, de algum exemplo que você viu de fé em ação gerando obras? Sim, você estava falando aí, eu estava lembrando do meu tempo no seminário, em que era praticamente todo mundo sem grana da minha turma, cara. A minha turma não foi uma das abençoadas, como eu já vi em alguns anos, que tinha gente com muita grana. E graças a Deus por eles, mas assim, a nossa turma não era não tinha toda essa prosperidade. Mas assim, por diversas vezes a gente se pegava em situações em que alguém estava faltando dinheiro para mensalidade, ou então acontecia muito do tipo, a gente saía no fim do ano, aí tinha que voltar ali por fevereiro do outro ano, e tinha muita gente que tinha dificuldade com a passagem, porque era gente de todo o Brasil e tal.
E, assim, eu acho que todas as vezes que surgiram situações assim, a gente se juntou, a gente compartilhou o que estava acontecendo e, assim, cada um se ajudou como pôde e, assim, graças a Deus, todas as vezes que eu lembro, que eu estou lembrado agora, a gente conseguiu suprir todas as necessidades e compartilhando de pouquinho em pouquinho e divulgando, fazendo tudo que a gente podia. E, assim, eram os momentos que eu, assim, ficava mais feliz, sabe? Tipo, dentro de tudo que eu estudei no seminário, tudo que eu vivi, acho que esse era um dos momentos mais felizes, porque eu via muito, de maneira muito prática, o que é que a gente poderia fazer, assim, quando a gente se dispunha, né, a ouvir o próximo e a estar caminhando junto, sabe? Então, eu acho muito incrível, eu lembrei desses momentos, quando vocês estavam falando aí. Muito bom. Ou seja, dividiu e sobrou também, né? Igual os Sim, pães lá, né? sim. Divide e sobra. Divide, sacia todo mundo e tá tudo bem, sobrou. Muito bom. Lembrou de alguma situação assim, de fé e obras? Mesmo quando a gente às vezes está, por exemplo, o xarelto, que eu precisava comprar tudo, e a Fran, que a gente tá de vez em quando ajudando ela, né? Uhum. E por causa do remédio eu fiquei preocupada, tudo, mas nós fizemos e Deus sustentou até aqui, né? Uhum. Então, mas tem vários, se Você percebe pensar, como é um milagre mesmo, é um né? milagre, sim. Eu já contei essa história um monte de vezes, mas eu vou contar de novo. Quando eu era criança, eu tinha um problema de convulsão, né? Arritmia cerebral, e eu tinha dificuldade motora, vários problemas por conta disso, e tomava medicação muito forte, o Tegretol, 200 miligramas, e isso me deixava mais lesado ainda. Opa, Gilbert tá cheio. Essa medicação me deixava... Nossa, será que eu não permiti ele? Eu vi que você Permiti. permitiu, sim. Aí. Fala, Gilbert. Boa noite, meu irmão. Boa noite, A gente Gilbert. está falando aqui sobre fé e obras. E eu estava contando uma história que aconteceu comigo quando eu era criança. E eu tomava uma medicação para controle de convulsões, né? E tinha essa arritmia cerebral. E um dia eu simplesmente na cama ali, colocando aquelas massinhas no cabelo e tal, na cabeça, para fazer o eletroencefalograma, eu orei a Deus pedindo que me curasse. E saindo da cama, eu falei para minha mãe que eu estava curado, né? E falei isso para ela enquanto ela lavava meu cabelo. Ela ficou emocionada, chorou, tal. Acho que mais por ver a minha ingenuidade do que por crer de fato que, né? Eu não estou julgando a fé dela, né? Mas eu, como adulto, eu choraria pela ingenuidade da criança, não crendo que aquele milagre iria acontecer, né? Mas aí, quando nós retornamos para o consultório, assim, ela lavou meu cabelo no banheiro ali do consultório, a gente voltou para a sala do médico. Ele estava de boca aberta. Eu lembro dessa cena até hoje, assim, muito claramente. Ele assustado, olhando, folheando aquilo, e ia e voltava e olhava os papéis. E é um formulário contínuo, né? E ele dobra assim para ficar acompanhando tudo, uma sanfona. E aí ele falou: olha, não dá para saber o que aconteceu, mas tudo que era para estar aqui não está aqui, né? Ele teve uma melhora súbita, não foi um tratamento, uma melhora gradual, como o tratamento do remédio faria normalmente, né? Mas foi simplesmente, é como se nunca tivesse tido nada. Então a gente vai seguir com a medicação até o próximo 6 meses, faz um novo exame. Se ele der de novo o mesmo resultado, a gente vai suspendendo a medicação gradualmente e dentro de alguns meses ele para de tomar a medicação. E foi isso que aconteceu, né? E esse mesmo médico havia dito alguns anos antes, quando eu cheguei contando que eu tinha ganhado um violão do meu pai, esse médico repreendeu meus pais, falou que eles não deveriam nutrir esse tipo de expectativa, porque uma criança com o mal que eu tinha não teria coordenação motora suficiente para
e para tocar nenhum instrumento. E se eu conseguisse usar um lápis, já era motivo de alegria, assim, porque já seria um grande feito, né? E por causa da gravidade, né, do que eu tinha. E eu vejo isso como uma obra de fé, né? Uma fé que produz algo, uma fé que não fica simplesmente num discurso de fé, né? Então ela pode, esse algo, a gente pode dizer que ele pode ser físico, né, ou sobrenatural, mas no fim das contas a gente vai entender que tudo é sobrenatural, né? Tudo isso, quando alguém cede, tira do seu bolso, onde dói mais, né? Diz que é o órgão humano que mais sensível é o bolso, né? Quando a pessoa tira do seu bolso para contribuir, para colaborar, né? Isso é um milagre. O ser humano que deixa de olhar para si e olha para o outro, isso é um milagre. É sobrenatural. É sobrenatural. Porque o homem natural não está não se importa. preocupando com isso, né? O homem naturalmente é egoísta, né? Ele olha para si, né? O Espírito Santo de Deus mesmo, para É despertar só isso. sobrenaturalmente. É só sobrenaturalmente que alguém, como eu contei, como meu primo fez, tira quinhentão, tó. Você não passar aperto, toma, né? Ou só o Espírito Santo, como o Davi estava falando, reúne irmãos para suprir o irmão que está em necessidade, que não vai conseguir pagar uma prestação, que não vai conseguir cobrir a despesa de transporte, né? É muito bom estar cercado dessa forma, né? Protegido, né? Cuidado, se sentir cuidado, né? De fato, a igreja é o corpo de Cristo, né? E quando os irmãos nos abraçam dessa forma, é o próprio Jesus, né? Se achegando e cuidando das nossas dificuldades, né? E por isso que eu digo que é uma obra de fé. Porque nós só fazemos isso em nome de Jesus. Nós só nos inclinamos ao próximo, né? E cuidamos em nome de Jesus, né? Não é que eu faço isso para ter obras, para ter salvação, né? Como alguns acabam conjecturando, né? E há religiões que defendem essa ideia, né? De que a salvação pode ser atingida através de boas obras, né? Nós, pela nossa herança, talvez protestante, né? Pela nossa herança religiosa cristã de linha protestante, né? De linha evangelical, nós entendemos que as obras manifestam a fé, mas elas não produzem salvação. Elas são um sintoma. As boas obras são um sintoma. Eu gravei um ampulheta recentemente em que eu fiz algum comentário desse tipo. Ele deve sair dia 20, né? Que sai o ampulheta sempre. No dia 20 ele sai. E a questão que eu levantei lá foi inclusive essa, que se eu quero saber se alguém de fato creu no evangelho, foi tocado pelo evangelho, a forma de eu saber isso é observar como essa pessoa trata o desvalido, como ela trata alguém que pede socorro, né? É o que a gente chama de equidade e iniquidade, né? Então, aquele que creu em Jesus passa a ter equidade como princípio de vida, né? Por isso a Bíblia condena em tantos momentos o iníquo e trata o iníquo como alguém que não crê em Deus. Muitas vezes a pessoa pode até crer da boca para fora, mas se a sua atitude, se a sua prática é de iniquidade, né, isso denota alguém que não tem fé, né? Então o nosso desafio, eu creio, né, para esses dias é nos comportarmos como verdadeiros filhos de Deus, né, em equidade e colocando a nossa fé em ação, né? Porque a fé que não produz está morta. E de que adianta uma fé morta, né? A citação do Eugene Peterson lá é maravilhosa, né? O que nós temos é um cadáver, é só um cadáver, né? Ele não tem vida dentro de si, é um corpo sem vida, é uma fé sem obras. Muito bem. Temos motivos para orar hoje, agradecer, pedir. Então, eu gostaria de agradecer pela oração que vocês fizeram, né? Depois eu vou falar para o restante do grupo a respeito
da creche, né? Que eu queria sair, assim, né? Que o Senhor fizesse algo, né? Naquele lugar, né? E eu senti isso foi na sexta-feira. Eu senti isso. Porque, assim, eu estava desesperada para sair, mas eu não sentia uma paz, assim. Eu achava que tinha alguma coisa ainda. E, assim, eu fui conversar com a Dani, né, da secretaria, uma das mulheres lá, né? E aí, conversando com ela, né, falando tudo, né? Aí ela falou da outra moça lá, né, da Fátima, que ela não está bem, né? E que está contaminando o pessoal, tal, né? Comentou tudo, né? Aí eu comecei a falar para ela assim, olha, eu amo a vida dela. Aí ela falou assim, nossa, mas como que você ama a vida dela? Ela tá te dando patada. Eu falei assim, eu continuo amando. E falei para ela assim que isso que me frustrava, porque eu estava preocupada com ela ainda, né? E Uhum. ela não ainda tá daquele jeito tal, né? Aí ela falou, mas Dani, você não pode ligar para ela. Eu falei, sabe por que que eu ligo para ela? Porque eu amo ela. E se eu estou fazendo isso para alguém, eu estou fazendo isso para o próprio Deus. Quando eu Uhum. faço tudo que eu faço aqui, eu faço como se estivesse fazendo para Deus. Uhum. E foi falando assim, tal, né? Aí depois ela começou a se aquebrantar com isso, né? E ela falou assim, Dani, eu preciso de Jesus. Aí eu falei, nossa, Dani, que bom. Vamos orar? Aí eu orei por ela, o Espírito Santo se encheu naquele lugar. Eu senti uma coisa assim tremenda, que eu comecei até a falar em línguas. Uma coisa assim maravilhosa. E depois ela ainda falou assim: ai, Dani, continua orando por mim no seu grupo de oração, tudo. E eu senti uma paz tremenda, uma coisa assim maravilhosa que eu falei assim: agora sim, agora eu senti. Então, eu não sei o que é se for só por ela, Uhum. mas eu senti agora paz, tranquilidade. E eu agradeço pelas orações, porque foi por isso mesmo, né, que eu pedi. Muito bom. Mais alguma coisa para a gente orar? Então, Daniela, Daniela. minha mãe também gostaria que a gente orasse por ela, porque na parte da saúde, que ela tá bem complicado. Uhum. Sobre o Thiago, que eu comentei na semana passada, ele tá muito melhor de saúde, assim. Graças a Ontem a Deus. gente teve, que nem eu comentei no começo, a gente teve um evento muito grande na empresa, passamos o dia todo trabalhando, foi bem puxado, assim, eu estava preocupado com ele, como ele ia estar. Tava bem, ficou até o final do dia trabalhando, tudo tranquilamente. Glória a Antes Deus. ele vinha por não dormir bem à noite, né? Durante o expediente ele tinha umas quedas, assim, ele piscava, assim, de sono, e a gente ficava preocupado, né? Dele tomar queda num momento desse, né? O maior perigo de uma pessoa dormir em pé ou dormir sentada é cair, machucar, né? E isso preocupava bastante. Mas isso ele não tem tido mais, está conseguindo dormir com qualidade, assim. Eu acho que é um motivo também de gratidão a Deus, né? Com certeza. E quem sabe em breve ele vai estar participando com a gente também. Ah, que bom. Eu queria saber da amiga do Lucas, porque É, depois a gente hoje vou ele não mandar veio. mensagem para ele, Uhum. pra saber.
Vocês têm algum ponto para a gente orar, agradecendo, pedindo? Eu tenho. Eu queria pedir pela família de uma amiga minha. A minha melhor amiga. Eles são daqui. Vivia ela, a mãe e o padrasto. E assim, ela casou vai fazer 2 anos e casou com um rapaz de Salvador e ele foi estudar medicina na Argentina. Os dois foram para lá, no caso, né? E assim, nesse ano, agora, o padrasto dela faleceu de Covid e ficou muito difícil a situação na família deles, porque a mãe dela ficou sozinha, né, em casa e tal. E eles vieram para cá, né? Eles são de Belém. Ela morava em Belém, no caso. Aí eles vieram para cá, passaram o mês de julho e agosto. E agora, em setembro, eles foram para Salvador, para casa dos pais do marido dela. E recentemente, a mãe dela já vinha sofrendo um pouquinho antes do marido falecer, com alguns quadros assim de depressão e tal. E com a morte dele intensificou mais. E ela agora, mais recentemente, acho que mês passado, o pai dela, ele é bem idoso já e ele tem sofrido acho que ele foi diagnosticado com demência. E assim, são alguns filhos para cuidar, só que parece que ela que é a que mais cuida. E assim, ela está nesse tendo essa responsabilidade de cuidar dele, e agora o quadro dele piorou bastante. E assim, ela mora em Belém, só que ele mora no interior, então é um deslocamento assim bem difícil. Ficou foi muita reviravolta para uma pessoa aguentar, sabe? E recentemente, assim, foi coisa de semana passada, ela pediu oração também, porque um dos irmãos, assim, da família, ele foi adotado e tal, mas a, a polícia foi na casa dele e ele foi preso por suspeita de abuso. Mas assim, o que foi confirmado mesmo foi que ele estava com material ilegal. Aí eu acho que ainda está em suspeita o caso de pedofilia, mas assim, o material pornográfico infantil foi achado com ele e foi muita loucura, muita loucura. E assim, tá muito difícil a situação. E como agora ela está em Salvador e ela iria, no caso, essa semana que passou, voltar para a Argentina, só que a passagem dela foi remarcada para o dia 20 agora. E assim, ela está muito, muito aflita porque ela não sabe o que fazer, sabe? Eles estão assim muito, muito preocupados com a mãe dela, né? E assim, eu queria pedir oração, porque assim, eu só posso imaginar o que é essa loucura que eles estão vivendo. Sim. E assim, estou também tentando fazer o possível, né? Para apoiar eles, para confortar. E é muito difícil a situação para todo mundo. Então eu queria pedir oração, né? Para que nem sei, para que Deus conforte, né? A vida de cada um. Fortaleça ela, né? Sim. E que ele vá iluminando, né? A mente, a vida de cada um. Porque a gente que está de fora só pode imaginar, né? A situação desastrosa que eles estão tendo que enfrentar agora. Sim. Uau, bastante coisa.
sim. Você pode falar o nome dela, Davi? Sim, é Tayla. Tayla. Tayla, Thayla. Sim. Vamos orar, sim. Muito bem. Eu vou orar por todos esses temas aí para a gente encerrar. Tá bom. Senhor Jesus, nós te louvamos por essa reunião, te Sim, agradecemos Senhor. por esse meio que o Senhor proveu para que a gente estivesse em unidade. Sim, Pai. Queremos te louvar, Senhor, te agradecer por isso, te agradecer pela vida dos nossos irmãos que Sim. estiveram aqui, te agradecer por aqueles que não puderam estar presentes, o Rafa com a Dani, que estão num encontro de família, o Lepe, que está viajando, Senhor, a Sim, Radassa. esteja com ele. Senhor, cuida de cada um deles, Senhor, segundo o teu amor, Senhor, segundo o teu cuidado, o teu carinho, Senhor, a forma especial como o Senhor nos abraça e cuida de nós. Sim, Que eles Pai. sintam-se cuidados e amparados pelo Senhor hoje e ao longo de toda essa semana que vem por aí. Sim, sim. Nós te agradecemos porque percebemos a resposta do Senhor com Pai, relação obrigada. ao trabalho da Dani ali na creche. Obrigada, E nós Senhor. queremos abençoar a vida da Daniela, ali a secretária, Sim, Pai. que o Senhor a alcance mais e mais e que ela cada vez mais sinta a sede do Senhor Sim, para se aproximar e ser abençoada e ser cuidada em todas as suas em nome questões. de Jesus. Senhor, que não haja empecilho, Senhor, mas que Sim, haja um canal aberto, Senhor, da sua manifestação, da sua graça, do seu favor na direção dela, Senhor. sim. Pedimos, Senhor, que o Senhor nos use para isso, Senhor. Que o Senhor faça de nós instrumentos para a sua glória, para que ela seja abençoada através da nossa conduta e para que o seu nome seja exaltado acima de todas as coisas, que o seu nome seja glorificado. Pedimos também pela saúde da minha sogra, Dona Silvia, Senhor, que tem passado por dificuldades de saúde. Clamamos, Senhor, porque cremos num Deus que de fato responde orações. Nós não estamos simplesmente nos isentando de cuidar dela, Senhor. Nós queremos ser usados para cuidar dela, sim, Senhor. E nós oramos já nos colocando como resposta de oração. Senhor, que nossa disposição, Senhor, esteja em zelar pela saúde dela, Amém, cuidar dela Pai. em todos os momentos, Sim, e que o sim. teu agir sobrenatural, Senhor, alcance as situações mais improváveis, Senhor, e Sim, faça, Deus. Senhor, da forma como o Senhor desejar, Senhor, trazendo cuidado, conforto, consolo, através do seu amor por ela, Senhor. Amém. Em nome de Jesus. A saúde do Tiago também nós te somos gratos, Pai, porque obrigada, pela melhora Senhor. que ele teve, Senhor, pelo cuidado que ele tem recebido, Senhor, pela forma como ele tem sido cuidado também na empresa que nós trabalhamos, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque ele precisava desse refrigério, ele precisava desse carinho, e isso veio no momento oportuno, Senhor. Obrigado, porque o Senhor é o Deus que sabe o momento e sabe aquilo que faz. Abençoamos a vida dele e da Bruna, Senhor, nessa nova vida que eles estão começando em Indaiatuba, que eles sejam abençoados, Senhor, em tudo, Senhor, e que sejam usados naquele bairro onde eles estão, Senhor, para a sua glória, para espalhar a tua palavra, para contaminar outras pessoas com o amor de Jesus. Oramos, Senhor, de modo muito especial, Senhor, pela vida da Tayla, Senhor, pela sua família. Senhor, nós acabamos de ouvir o relato do Davi José aqui, de uma situação muito crítica, muito complexa. O Senhor a conhece e o Senhor sabe dos detalhes dessa história. Nós sabemos que o Senhor, a Bíblia diz que o Senhor zela pelos seus, que enquanto dormem, o amado os dá. O Senhor cuida de nós até mesmo enquanto dormimos. Senhor, pedimos que o Senhor cuide da vida dela, Senhor, cuide da vida da sua mãe, do seu pai, que também está doente agora, Senhor. Nem sempre está ao alcance dela fazer qualquer coisa, Senhor, muitas vezes pela distância física, Senhor, pela quantidade de coisas que ela teria que estar cuidando e as situações que a têm cercado, Senhor. Nós clamamos pelo teu cuidado com ela também, Senhor. Para que a mente dela, Senhor, permaneça firme, Senhor,
o seu coração permaneça firme, Senhor, não seja abalado pelas circunstâncias. Que ela tenha certeza do seu cuidado com ela, Senhor. Que o seu amor a inunde, Senhor, de forma como ela nunca sentiu antes. Senhor, que a fé no Senhor a alcance de modo extraordinário, Senhor, e gere, como nós conversamos hoje, obras de fé, Senhor. Atitudes de fé, Senhor. Atitudes que manifestam milagres, Senhor. Opera de forma miraculosa, Senhor, na vida do irmão dela, Senhor, em tudo que ele tem vivido. Na vida do pai dela, Senhor, no que ela tem vivido. Na vida da mãe dela, Senhor, em tudo que tem vivido, Senhor. Cuida também dos sogros dela, Senhor, do marido dela, Senhor. E que a tua mão estendida sobre essa família, Senhor, que tem vivido uma crise tão profunda, Senhor, que a tua mão estendida, Senhor, seja suficiente, Senhor, para sanar todo o mal, Senhor. Nós sabemos que esses são os efeitos do pecado, esses são os efeitos da queda que nos cercam e que nos afligem, Senhor. Mas nós cremos num Jesus que venceu a morte e o pecado. E, Senhor, nós cremos que a tua ação é sobrenatural e poderosa, Senhor, para resgatar o ser humano de onde ele estiver, Senhor. Opera na vida dele, Senhor. Em nome de Jesus, tem misericórdia daquela família, Senhor. No nome de Jesus. E nós nos colocamos, Senhor, mais uma vez, como agentes dessa fé, Senhor. Tudo que o Senhor quiser fazer, Senhor, através de nós, Senhor, para cuidar de cada um desses aspectos, Senhor, que o Senhor faça. Nós estamos aqui dispostos, Senhor. Enche-nos da tua presença, Senhor, que nós sejamos a tua resposta sim a essa oração. No nome de Jesus. Amém. Amém. Nossa, eu senti algo especial, viu, Davi, quando estava orando pela vida dela. Senti um fogo nas mãos, assim, um arrepio, assim, forte. Bem forte. É, gente. A gente vive num mundo bem bagunçado, né? Acontece muita coisa, meu Deus. Que o Senhor seja luz, né? Que nós sejamos luz, né? A luz do Senhor brilha através de nós nessas realidades difíceis que nos cercam, né? Eu creio que isso é possível, que nós podemos ser a resposta, né? Nós podemos ser a resposta de Deus. É isso, queridos. Muito bom esse tempo com vocês. Apesar dessa semana ser toda conturbada, né? A gente mudou o dia, mudou o horário, mudou o link, mudou tudo. Mas estivemos aqui, muito bom. Precioso demais estar com vocês, poder falar com vocês. Não queria furar essa semana. E que bom que vocês vieram, Gilbert, Davi, Dani. Foi muito precioso ter vocês. Obrigada, gente. Um abração para vocês, tenham uma ótima semana. Deus abençoe. Qualquer coisa, a gente está lá no grupo. Só chamar, a gente conversa. Obrigado, gente. Boa noite, tá? Boa noite. Boa semana para vocês. Obrigada.